Bom dia, Carvalho, seja bem-vindo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar na nossa live aula de literatura. Bom dia, bom dia. Bom dia, alunos. Já vamos começar, vamos dar mais um tempinho aí, mais uns minutinhos, pelo delay, para a live aparecer para os colegas. Bom dia, Sandra Santos de Souza. Seja bem-vinda. Bom dia, Jade Stock. Seja bem-vinda. A Janaína Jacomino de Souza já está colocando perguntas sobre a P lá na outra live, né? Então, nós vamos responder sobre a P, sobre simulado daqui a pouquinho. Luana Cordeiro, bom dia. Sim, música top. Legal, uma música ativa para acordar, né? Quem estava dormindo aí até agora, pessoal aí que está dormindo até mais tarde, para ficar um pouquinho mais ativo, né? Bom dia, vamos uma aguinha. Maria Eduarda, bom dia. Seja bem-vinda. Raíssa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Mais um minutinho, nós iniciamos. Vamos daí a 10h05, nós começamos a live de hoje. Terá que acabar 10h55, porque eu tenho uma reunião, audioconferência a partir das 11 horas. Lauren Lopes, bom dia, seja bem-vinda. Daqui a 1 minuto nós começamos, nós já vamos iniciar. Otávio, bom dia. Rezeres, bom dia. Bom dia, Tiago Campelo dos Santos, bom dia a todos. Bom, pessoal, nós vamos começar. Sandra, professor, eu na verdade sou a Renata. Renata, seja bem-vinda, Renata. Pessoal, bom, nós vamos iniciar a nossa live, nosso debate. Para você que está assistindo agora, nós iremos daqui a pouco começar o assunto gêneros literários. Mas antes disso, alguns avisos administrativos, que eu utilizo bastante essas lives de literatura para falar um pouco do ano, né, propriamente dito, do primeiro ano do ensino médio. Então, você que acompanha agora, tudo ok, você está ao vivo, você que se assistirá posteriormente, quando estiver gravado, estiver colocado lá no Moodle, você também tem esses avisos administrativos para ficar situado no ano, tá? Então, eu já quero me colocar à disposição de vocês, alunos, para problemas da disciplina e qualquer assunto geral, vocês entrem na mensagem lá do Moodle, né? Na mensagem do Moodle tem lá a mensagem individual. Qualquer problema do ano, vocês também podem me enviar, porque eu sou o coordenador do ano. Mas, claro, qualquer problema das disciplinas, vocês resolvam primeiro com o professor. Mas, às vezes, o aluno quer fazer uma solicitação geral do ano, quer dar uma sugestão, quer fazer um comentário, pode mandar mensagem para mim, que quase que diariamente eu estou entrando no computador, no Moodle. Amanda Borges Pascoal, bom dia, seja bem-vinda. Quase que diariamente eu estou entrando no Moodle, estou respondendo as dúvidas de vocês que surgem, ou da disciplina de literatura, ou do primeiro ano do ensino médio. Certo? Para quem não lembra, quem já esqueceu do Colégio Militar, eu sou o coordenador do ano.
tá? Então qualquer anseio, qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês também podem me mandar por intermédio de mensagem, não somente da disciplina de literatura. Volto a repetir, qualquer problema da disciplina que vocês tenham, de qualquer disciplina, resolvam primeiro com o professor. Para mim são as sugestões gerais, são dúvidas gerais, são perguntas gerais do ano e, além do ano, da disciplina de literatura. Por onde eu vou entrar em contato com o professor? Tem lá no Moodle a mensagem direta, é só colocar lá, procurar o professor Pazini, colocar mensagem direta e aí me envia a mensagem. Para quem já necessitou conversar comigo, sabe ali que ou no mesmo dia, ou na mesma hora, ou daqui a pouco, ou no dia seguinte, no máximo, eu estou respondendo para vocês. Eu estou buscando entrar quase que diariamente no Moodle, certo? Então, fica esse canal de comunicação, beleza? E vocês podem divulgar isso para os colegas. Olha, pessoal, tá com dúvida, eu estou com dúvida. Em vez de ficar debatendo, criando soluções mirabolantes, criando dúvidas gerais, pergunta direto na fonte. Vai lá, não fique, porque nesse momento de comunicação, às vezes vetada por causa da distância, nós temos uma imaginação fértil, nós começamos a imaginar coisa, a criar coisas que às vezes não existem, ou que uma simples mensagem resolveria. É válido, é legal, é maneiro, é nota 10 quando o aluno fica com aquela dúvida, vê o debate, vai lá no professor, questiona o professor, capta a resposta do professor e aí coloca na mensagem para os colegas. Daí ele está buscando resolver, é assim que a gente resolve, que a gente busca a comunicação. Então, enfim, para passar essa fase, né, para deixar claro, as dúvidas que vocês tiverem de literatura, pode me perguntar por mensagem, não se preocupem, vocês não estão incomodando. Nós estamos aí para isso. As dúvidas gerais de cada disciplina, vocês vão tirar com o professor da disciplina. Não resolveu, ou tem uma dúvida geral que é do ano como um todo, ou tem qualquer sugestão, ou tem qualquer necessidade de comunicação, pode me mandar mensagem pelo Moodle, certo? Primeiro pelo Moodle, não teve a resposta e busca outros caminhos. E aí lá no Moodle eu vou responder para vocês quase que diariamente. Então só agora alguns avisos. O primeiro aviso, os 2 avisos de literatura. Eu vou colocar hoje, que é o nosso dia de orientação, é hoje, tá? Hoje de manhã eu devo até colocar até um pouco depois do meio-dia ali, porque saindo aqui, 11 horas eu tenho uma reunião, deve se estender até meio-dia, e logo depois de meio-dia eu vou colocar as datas da AP de literatura, que eu já divulguei para vocês, mas eu vou divulgar de novo. A AP de literatura, a próxima AP de literatura, que terá valor 5 pontos, será a AP objetiva, que ficará aberta no dia 14 e 15 de abril. Tá? Qual o assunto? Figuras de linguagem e os gêneros literários, que nós vamos começar a abordar até o dia 14 e 15 de abril. A próxima aula, quinta-feira, agora, depois da manhã, nós já temos aula de literatura de novo, às 10 horas da manhã. Vou divulgar para vocês, mas é a continuação dessa aula aqui. Então, AP de literatura, 14 e 15 de abril, objetiva, figuras de linguagem, as que não caíram depois de Zeugma, excluindo Zeugma, aquelas outras figuras de linguagem, que tem 2 videoaulas lá na sequência didática 2, que nós fizemos por aqui, e gêneros literários, que vai começar hoje. Né? Tem hoje e mais 2 aulas, pelo menos, até o dia da AP. Tá? E dia 16 e 17 de abril, que eu vou lançar hoje também no Moodle de vocês, hoje, AP de literatura, trabalho em duplas, resumo mais poema. Essa organização das duplas de resumo e poema nós já fizemos em aula, certo? Eu vou no colégio, eu tenho lá anotado no colégio, vou buscar
E a partir de amanhã, vou buscar a princípio amanhã de manhã, a partir de amanhã eu já posso sanar qualquer dúvida das duplas. Mas vocês já devem saber a dupla que você está inserido, tá? Só pode ter o aluno sozinho na turma que for número ímpar. Mas esse aluno sozinho, ele já sabe quem é. Por quê? Porque já foi definido na aula, cada turma tinha o responsável, né, por fazer o levantamento e me passou por escrito. Eu tenho isso escrito comigo lá no colégio e a partir da manhã eu sano dúvidas a respeito da próxima dupla. Esse resumo mais poema do dia 16 e 17 de abril é sobre o livro Na Terra. Qual a orientação para esta P? São as mesmas orientações da primeira P de vocês nesses moldes. Aliás, a primeira P, as resenhas e os poemas, muito poema fantástico, tá? Muito poema legal, né? As provas, a prova da DEPA continua, a princípio deve modificar a data, tá? Mas isso aí nós vamos dar informação para vocês. Continua a prova centralizada da DEPA, vai modificar a data, certo? Até esse trimestre, isso eu acredito que a partir dessa semana que vem, nós já vamos informar vocês a respeito de AE e do trimestre. O trimestre deve alongar um pouquinho, nós deveremos ter modificação no trimestre, certo? A prova da DEPA continua, vai modificar, a princípio pode mudar a data, mas não é nem certo que mude a data, mas a princípio vai mudar a data, certo? Mas voltando, a AP de literatura do dia 14 e 15 de abril, uma AP de questões objetivas, 15 questões objetivas, como aquela AP objetiva que vocês fizeram, que a maioria dos alunos foi muito bem, né? 15 scores, 15 questões objetivas do assunto, figuras de linguagem a partir de Zeugma até o final, mais os gêneros literários até onde nós estudarmos, tá? A outra AP de literatura, que vai ser vai estar aberto por 2 dias, 16 e 17 de abril, resumo do Na Terra, mais poema. Nos mesmos moldes, as mesmas orientações gerais da outra AP de resenha mais poema, que vocês fizeram poemas ali magníficos, sabe? Eu estou com dificuldade de selecionar aqueles 3 melhores poemas, estou corrigindo, eu vou começar a lançar as notas a partir de amanhã, mas as notas dessa resenha, como a resenha e o poema tem que corrigir com mais calma, elas serão lançadas até o domingo. Então o aluno a dupla que eu for corrigindo, eu já vou ali, já vou lançando o grau, certo? Matheus, seja bem-vindo, Matheus Anhalto. Eu já vou lançando, mas eu quero dizer que eu estou gostando muito dos poemas, certo? Resenha, nós temos alunos aí que tem que melhorar a própria leitura. Na resenha nós temos alunos que têm que ler mais, vocês têm que buscar uma maior leitura. Nós temos sim alguns erros ali de português, ok? Mas de maneira geral as resenhas também estão indo bem. A partir de amanhã eu já começo a lançar as notas até domingo, então de amanhã até domingo. Você observa a sua nota quando for lançada, certo? Nós temos alguma dúvida das 2 próximas APs de literatura? Alguma dúvida? Das 2 próximas APs de literatura? Faça a pergunta agora, senão nós vamos passar ao próximo assunto, que é o simulado. Quem quiser fazer a pergunta da AP de literatura pode, mas eu vou passar agora a falar do simulado. Bom, simulado, gurizada, nós falamos até agora avisos gerais, AP de literatura, uma orientação rápida que vai estar por escrita para vocês, essas orientações da AP de literatura, das 2, eu vou escrever hoje, vai sair hoje lá por escrito. Vou deixar no quadro de aviso, Amanda Borges Pascoal vai estar lá, terá a orientação das APs de literatura, no caso as coisas AP simulado e tudo mais. O da AP de literatura vai estar na disciplina
de literatura, Sandra Santos Souza, já vou explicar agora o simulado, daqui a pouquinho. Mas AP de literatura, hoje, vou colocar as duas atividades das próximas AP de literatura. Essas duas atividades da AP de literatura, elas estarão ali na sequência didática 2 e na sequência didática 3, tá? Sequência didática 2 ou sequência didática 3, eu vou colocar as duas APs de literatura e terá o aviso, certo? Lá no quadro mural também. Hoje eu coloco, ok? Sobre o simulado. O simulado, agora eu vou explicar bem para vocês. O simulado, eu criei uma disciplina. Então, vocês vão observar, e agora de manhã vai passar a aparecer para vocês, se já não apareceu, no início da tarde, ali nós estamos disponibilizando, mas a princípio já está, se não estiver agora, estará na parte da tarde, uma disciplina chamada Primeiro Simulado. Estou abrindo aqui, Simulado primeiro ano, certo? Simulado primeiro ano. Dentro dessa disciplina Simulado primeiro ano, tem lá duas grandes pastas, dois grandes tópicos. Primeiro simulado de 2020, primeira prova, Ciências Exatas e Ciências Naturais, e segunda prova, outro tópico daí, isso, já está no Moodle lá as orientações iniciais, Luana, vou explicar agora. Já tem lá, já está no Moodle, primeiro simulado primeiro ano é uma disciplina, simulado primeiro ano, certo? Uma disciplina, como se fosse matemática, como se fosse literatura, ok? E lá tem primeiro simulado 2020, primeira prova, que é Ciências Exatas e Ciências Naturais, e embaixo, primeiro simulado 2020, segunda prova, que é Linguagens e Humanas, certo? Lá nós temos, não se assustem, vocês vão dizer, não tem nada, professor não tem nada, professor não tem nada. Os professores, porque isso nós montamos ontem e hoje, eu montei ontem e hoje, certo? Junto com a informática, né? Lá na primeira prova vocês vão ter 4, tem o chat geral da disciplina, mas tem 4 lá fóruns na primeira prova. Tem um fórum de matemática, orientações, química, orientações, física, orientações e biologia, orientações. Até o dia 10 de abril, não é agora, até o dia 10 de abril, eu dei de prazo para o professor ir colocando, certo? Colocando, né? E aí, João Pedro, o professor vai colocando as orientações dentro do seu fórum. E a mesma coisa na segunda prova, que é a Linguagem Humanas. Tem as 8 disciplinas lá, o professor já vai colocar até o dia 10 de abril, vai colocar o conteúdo da disciplina. Rafaela Ávila, bom dia, seja bem-vinda. Então eu estava explicando, pessoal, que eu coloquei lá, nós criamos uma pasta Simulado primeiro ano, dentro dessa pasta simulado tem 2 tópicos. Primeiro simulado, a primeira prova, Rafaela Ávila, vai ser 22 e 23 de abril, que é a prova de Ciências Exatas e Ciências Naturais. Matemática, Química, Física e Biologia, certo? Vai ficar aberta por essas 48 horas, 22 e 23 de abril. Dentro desses 2 dias de exatas, o aluno terá 3 horas para realizar a primeira prova do simulado, que é exatas e as naturais, no tempo de 3 horas. São quantas questões, professor? São 35 questões da primeira prova, que é exatas e biológicas, e CFB, né? Química, Física, Biologia e Ciências Naturais. O aluno terá 3 horas dentro do dia 22 e 23 de abril, entendeu, Rafaela? E no dia 24 e 25 de abril, no prazo de 48 horas, 24 e 25 de abril,
o aluno terá o tempo de 3 horas e meia para realizar a segunda prova, que é linguagens e humanas. Dentro de linguagem humanas tem 8 disciplinas, tá? 3 horas e meia. Professor, quantas tentativas eu terei para cada simulado? 2 tentativas. 2 tentativas para cada simulado. Nós teremos 48 horas de execução para as exatas e naturais e outras 48 horas de 48 horas de janela aberta. 48 horas de janela aberta das ciências naturais e exatas e outras 48 horas para linguagem humanas, certo? Na parte de exatas e ciências naturais, que ocorrerá no dia 22 e 23 de abril, o aluno terá 2 tentativas, ficará aberto pelo tempo de 3 horas, serão 35 questões objetivas. 11 questões de matemática, 8 de química, 8 de física e 8 de biologia. Isso estará lá para vocês, certo? Na segunda prova serão 45 questões, ou seja, na prova de linguagens e humanas, que vocês terão tempo, ficará aberta por 48 horas, vocês terão 3 horas e meia de execução, certo? A segunda prova, linguagens e humanas, ficará aberta no dia 24 e 25 de abril. Nós teremos 5 questões de geografia, 5 questões de história, 5 questões de filosofia, 5 questões de sociologia, 10 questões de português, 5 de literatura, 5 de lei e 5 de educação física. Tá? Pessoal, nós vamos colocar as orientações para vocês. Eu já criei ali, nós já criamos o fórum de orientações. Tem uma pastinha de orientações por disciplina. A orientação vai ser colocada pelo professor até o dia 10 de abril. Olha, que dia é hoje, né? Hoje é o dia 7 de abril. Então, hoje que foi disponibilizado para os professores, se vocês entrarem lá no fórum de dúvidas da disciplina de literatura, eu já coloquei o conteúdo. O conteúdo do simulado de literatura é uma questão de noções de literatura, 2 questões de figura de linguagem e 2 questões de gêneros literários. Esse é o conteúdo que cairá na parte de literatura da segunda prova do simulado, certo? Nós temos essa organização geral. Os assuntos as orientações do professor serão colocadas no fórum de cada disciplina que foi criada em cada tópico, certo? Lá do simulado. O aluno que tiver dúvida, ele pode colocar no próprio fórum questionamento para o professor quando sair a orientação a partir ali de 10 de abril, né? E as perguntas diretamente ao professor por mensagem ou no próprio fórum, mensagem do mundo, certo? Nós vamos ter questões de educação física. O que eu posso dar de orientação para vocês é o seguinte: a educação física, as perguntas, elas são de teoria da própria educação física. Teoria do futebol, teoria do basquete, teoria do vôlei, né? E vocês podem se basear por simulados de anos anteriores. Busquem com os colegas, ou mesmo por questões do próprio Enem, que falem de educação física, tá? O professor, a seção de educação física, irá colocar orientações dentro lá da disciplina. As dúvidas que vocês tiverem a partir do dia 10 de abril, então eu repito, né, os professores têm de hoje até o dia 10 de abril para colocar as orientações para vocês lá. Mas professor, se as orientações não estão todas lá, por que o senhor abriu a disciplina? Porque eu quero que vocês comecem a analisar a organização do simulado, certo? Organização do simulado. Então, como ele será organizado? Então, o professor, nós já quisemos,
Nós já buscamos deixar para vocês desde já, olha só, o simulado, a primeira prova é 22, 23 de abril, tem 15 dias daqui lá, tá? Dia 10, até dia 10 nós colocamos as orientações. No dia 14 de abril, dia 14, eu vou fazer uma live dúvidas somente sobre o simulado. Se tiver questionamento, qualquer pergunta, o que mais for, etc. Tá? Questão da nota. A aluna perguntou, professor, a nota sai na hora. Questão da nota, nós ainda estamos conversando na sessão, como nós vamos fazer essa nota do simulado, se vai ser a nota do próprio simulado ou se nós vamos usar regras anteriores, tá? Regras anteriores a essa, né? E isso dia 14 de abril eu respondo para vocês. Ou seja, uma semana antes do próprio simulado eu já vou explicar como é que vai ser a nota. Mas, a partir de agora, desde já, vocês já podem começar a entender como funcionará o simulado. Então não se preocupe, nós vamos passo a passo. O primeiro passo, já estou explicando hoje. Quando o senhor vai explicar o segundo passo? Quando o senhor vai tirar a nossa segunda dúvida? A segunda dúvida nós teremos uma live específica para o simulado, dia 14, certo? Dia 14 de abril, que é na terça-feira que vem, né? Que é o dia, toda terça-feira de manhã, é o dia que o primeiro ano tem que lançar coisas novas para vocês. Hoje de manhã, eu vou abrir ainda hoje de manhã mais disciplinas de literatura, mais conteúdos de literatura e já vou lançar o conteúdo da AP de vocês, né, das duas APs de literatura que eu expliquei anteriormente, certo? Isso aí vai estar na disciplina de literatura. Mas como nosso objetivo para os alunos interessados, né, vocês agora estão ao vivo entre 44 alunos, mas eu percebo que o acesso lá nessas aulas, lá no Moodle, também ocorre. Ou seja, nós temos alunos assistindo aqui, nós temos alunos assistindo posteriormente gravado. Beleza, ok. Você assiste a aula, o ensino à distância é assim, você assiste quando você quiser. Esse negócio da interação aqui é legal, é interessante porque vocês conseguem ao vivo ou quase numa sincronia realizar as perguntas, tá? Mas indo parte a parte, hoje dia 7 de abril, para não ter mais dúvida, 7 de abril, o pontapé na explicação do simulado, beleza? Até dia 10 de abril, que é 7, terça, 8, quarta, 9, quinta, 10, sexta, eu dei até sexta-feira, pedi para os professores, até sexta-feira, colocarem as orientações do simulado para vocês, no espaço destinado que está ali na disciplina simulado, ok? Dia 10, até dia 10, vocês terão todas as orientações. Meu Deus, estou com dúvida, sou aluno, não estou entendendo, fiquei com dúvida alguma coisa. Da disciplina específica, vocês perguntem no próprio fórum, beleza? Mas, para dúvidas gerais do simulado, para nós conversarmos mais sobre o simulado, para nós orientarmos mais para o simulado, eu vou fazer uma outra live com vocês, dia 14, terça-feira que vem, que será uma semana antes do simulado de vocês. Lá no dia 14, nós já teremos decidido como funcionará a nota. Já será a nota do aluno, já será a nota fornecida pelo Moodle logo após o simulado, ou será como em outros anos, né, que se faz uma junção das duas provas. Isso aí eu vou explicar mais certinho, já definido entre a sessão em debate e reuniões que nós realizamos, né, reuniões à distância, no dia 14 de abril, certo? Então, sobre o simulado, nessa orientação inicial, qual era o objetivo do professor? O objetivo era criar a disciplina, foi criada, explicar de maneira geral como vai ser a prova, quantas questões de cada disciplina, já está explicado, está lá para vocês. Nós diminuímos, para vocês terem uma ideia, para ficar bem explicadinho,
nós diminuímos de 100 scores, que seriam, nós diminuímos para 80 scores, pela função de ser em EAD, para adaptar a questão do Moodle, para adaptar a questão da execução de prova, ok? Então, de 100, nós já baixamos para 80, ok? Das 80, 35 questões para ciências exatas e naturais, 35 questões. Para realizar as 35 questões, aberto 48 horas, 22 e 23 de abril, o aluno terá o tempo de 3 horas de execução para 35 questões, certo? Para as outras 45 questões serão de linguagens e humanas, né? 35 questões, para vocês observarem, são 4 disciplinas. 45 questões são 8 disciplinas, né? Para linguagens e humanas, 45 questões. Por causa disso, nós aumentamos meia hora de execução, né? Em 2 dias, 24 e 25 de abril aberta, 24 e 25 de abril aberto simulado, o tempo de execução de 3 horas e meia, 45 questões, né? Das 8 disciplinas, ok? A pergunta da aluna, do aluno, educação física, são questões teóricas da teoria da educação física, das regras do jogo, ok? Sobre simulado, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Faço agora que nós vamos iniciar nossa aula, 15 minutinhos, 20 minutos de aula de literatura. Essas orientações são importantes para não termos dúvidas, né? Que se alguém tem dúvida, lance agora, ou se não quiser lançar agora, se as dúvidas surgir posteriormente, pode entrar por intermédio de mensagem do Moodle e me mandar, que diariamente eu estou entrando e estou respondendo aos alunos, respondendo as perguntas que surgem, ok? Beleza? Posso pular? Ficou bem explicadinho de como é a estrutura do simulado. Até 10 de abril as orientações, dia 14 de abril, que é terça-feira que vem, uma live para sanar as últimas dúvidas de literatura. Beleza? Então, esperei o delay, nós não temos perguntas, pausa para pergunta, 10, 9, 8, 7. A pergunta da Sandra, então o simulado será 22 a 24. Olha, 22 e 23 exatas e naturais, 24 e 25 humanas e linguagens. Está lá, tem a disciplina simulado, tem lá primeira prova 22 e 23 de abril, 3 horas de execução, segunda prova 24 e 25 de abril. Olha como Moodle, como a inteligência funciona quando bem debatida. Uma prova vai abrir dia 22 de abril, 00 horas, e vai até 23 de abril, 23 e 59 minutos, certo? 23 e 59. Fecha 23 e 59 a primeira prova, 00 do dia 24 de abril, até 23 e 59 do dia 25 de abril, abre a segunda prova. Então, vocês terão, já na pergunta da aluna, da Sandra, 22, 00 horas, até dia 25 de abril, 23 e 59, o tempo de simulado. Do simulado. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Ok, obrigada. Sandra Santos de Souza respondendo, de nada. Mais alguma pergunta? Vamos para a literatura, belezinha. Coordenação de ano, tudo ok. Agora,
dúvidas do simulado, orientações de notas específicas, dia 14 de abril, terça-feira que vem, 10 horas da manhã. Ok? A nossa próxima live de literatura, quinta-feira agora, 10 horas da manhã, para quem quiser assistir e debater ao vivo. Assunto simulado encerrado, vamos para a nossa literatura. Nós vamos falar, a partir de agora, sobre gêneros literários. Gêneros literários inicia no livro didático de vocês, no livro didático, que aliás é, na minha opinião, um dos melhores livros didáticos de literatura, né? E eu tenho vários aqui, eu tenho praticamente quase todos os livros didáticos, porque literatura é uma paixão, literatura é um hobby, uma diversão e uma paixão. Então é excelente quando nós conseguimos trabalhar, né, pessoal, com o que nós amamos. E eu adoro ler, gosto muito de ler e gosto da literatura como se fosse uma parte de mim, uma parte do meu corpo. A literatura é um braço, uma perna, quiçá as duas pernas. É por causa disso que essas nossas aulas nós nos divertimos bastante e algumas vezes nós brincamos em sala, nós acabamos curtindo. Quer dizer, pelo menos eu curto, né? Talvez alguns de vocês não, porque cada indivíduo é um indivíduo. Tem gente que gosta de matemática, tem gente que gosta de física, tem gente que gosta de todas as disciplinas, tem gente que gosta mais das humanas, outros mais das linguagens, outras mais das naturais. Mas esta paixão pela literatura me fez ler diversos livros didáticos, e eu digo para vocês que esse aqui sim, aliás, essas duas autoras, a Balri e Pontara, elas são referências inclusive para diversos concursos, tá? Porque são duas estudiosas que montam com bastante racionalidade e condensam. É claro que o livro didático ele sempre perde alguma coisinha ou outra, tá? Mas na página 50 do livro didático de vocês, página 50, nós começamos os gêneros literários, ok? Eu vou falar para vocês, professor, o senhor pode aceitar a solicitação da aluna Maria Cecília? Claro, vamos lá, vamos moderar o grupo. E eu estou recusando, para vocês terem uma ideia, gurizada, o quanto o colégio militar é bem visto. Em média, eu estou recusando umas 10 a 20 solicitações de entrada no grupo por dia. Maria Cecília aceita. Renata Bagatelli, olha, eu só autorizo o aluno que se identifica bem. Pô, até aqui, ó, estou até recusando uma aqui, ó. Ao menos é de outro colégio aqui de Santa Maria, recusei. Então, aceitei. Avisa a aluna que ela está aceita. Então, para vocês terem uma ideia de quanto o colégio militar é bem visto, entre 20 a 30, entre 10 a 20, às vezes até mais, até quase 30, eu abro ali, o grupo tem 30 solicitações para entrar. Quem não coloca número, turma, não identifica o nome de guerra, eu recuso, porque o objetivo, pode até ser que alguém esteja infiltrado, mas o objetivo é que nesse grupo fechado esteja somente os alunos, inclusive os alunos do primeiro ano do Colégio Militar do Colégio Militar de Santa Maria, ou o responsável. O responsável do aluno está ok, porque o aluno ele pode ou não ter Face, e também o aluno pode criar um perfil temporário, porque depois isso aqui nós vamos acabar com o grupo. A ideia é baixar essa aula e colocar lá no próprio YouTube, no próprio YouTube, e do YouTube fazer o link para o Moodle, certo? Então eu vou fazer isso hoje, depois aqui com a aula anterior, que foi de figuras de linguagem. Nós vamos começar a falar hoje uma introdução dos gêneros literários. Nas próximas aulas eu vou abordar o gênero lírico, certo? O gênero lírico o gênero épico e o gênero lírico na sequência. Mas, de maneira geral, eu quero que vocês hoje compreendam
como uma introdução e entendam o que são os gêneros literários, ok? Vamos começar lá pela Grécia. Pô, professor, o senhor vai viajar lá na Grécia? Que viagem? Vai voltar lá no passado? Eu vou. Sabe por que eu vou voltar? Porque o Aristóteles, que foi um filósofo, o Aristóteles, ele foi conhecido por ser um dos primeiros grandes organizadores das ciências. Então, ele catalogou diversas coisas, ele gostava de catalogar, ele catalogava animais, ele catalogava plantas, ele catalogava rochas. Então, o que é catalogar? Ele começou a organizar as coisas por espécies. Então ele pegou, a pomba é parecida com pardal. Opa, pomba parecida com pardal, eles são aves. Ok, beleza, mas a pomba é parecida com a galinha, e a galinha já não voa, opa. Então ele começou a realizar, Samuel Bernardes, obrigado, de nada. Ele começou a catalogar diversos objetos, coisas, plantas, etc. E ele foi o Aristóteles que fez a primeira catalogação da literatura dos gêneros literários. Ok? Mas, professor, o que é gênero literário? Vamos pegar a etimologia da palavra gênero. Gênero, pessoal, na etimologia, a primeira significação da palavra seria gerar. Né? Gerar. Por causa disso que se fala a discussão de gênero, gerar. Então, literatura, gerar literários. O que o Aristóteles fez? Como ele gostava de colocar tudo em caixinhas, então imagine assim, ele pegou os animais, exemplo, pegou a botânica, pegou as plantas, ele começou a colocar em caixinhas. Bom, essa aqui é a caixinha tal, essa aqui é a caixinha tal, essa aqui é a caixinha tal, essa aqui é a caixa tal. Fez isso em plantas, fez com animais e fez inteligentemente, com grande propriedade, não à toa que o Aristóteles é o Aristóteles, fez a primeira catalogação da literatura em 3 grandes caixas. Professor, 3 grandes caixas? 3 grandes caixas. Mas por que ele dividiu em 3 grandes caixas? Porque ele diz o seguinte, de todos esses textos que nós fazemos, são diversos textos, tem inúmeras divisões, mas se eu pegar aquelas tantas divisões, eu consigo colocar nessa caixa. Se eu pegar aquelas outras tantas divisões, eu consigo colocar nessa caixa. E se eu pegar aquela outra divisão, eu consigo colocar nessa caixa. Beleza, então eu tenho 3 grandes gêneros. Eu tenho 3 grandes linhas de geração de textos. Gêneros literários. Ok? Beleza? Sem dúvidas? Então, sem dúvidas, 3 grandes caixas. Só que essas caixas, no decorrer do tempo, elas foram atualizadas. Mas eu vou explicar para vocês na sequência, isso aqui é uma introdução, na sequência histórica. Então, o que ele fez na época dele? Bom, eu tenho 3 grandes caixas. Eu tenho a caixa do gênero épico, eu tenho a caixa do gênero lírico e eu tenho a caixa do gênero dramático. São essas 3 caixas que eu quero, de forma geral, explicar para vocês hoje. E depois, e eu tenho 15 minutos para isso, e depois eu vou explicar especificamente. A primeira grande caixa, de acordo com as características do texto, era o gênero épico. Épico me faz pensar em epopeia. Epopeia quer dizer faço versos. Epopeia, épico, está sem volume. Alguém me dá o ok do volume aí? Estão me ouvindo? Felipe Martins Mendes diz que está sem volume. Os outros estão me ouvindo? Pode ser um problema de som só lá no Felipe. Não escuto. Vocês me escutam? Os outros estão me escutando? Eu vou dar um minutinho aí para verificar se vocês estão me ouvindo. Amanda está ouvindo, tá ok. Então, o problema, Felipe, é no seu equipamento de som. Volume ok. Vamos continuar então.
Estamos te ouvindo, beleza. Vamos retornar. Felipe, resolve o problema no teu som aí, ok? Então, não está me ouvindo, mas está vendo os colegas digitarem aí, tá? Então, pessoal, voltando, ele pegou e dividiu os gêneros literários em 3 grandes caixas. A primeira grande caixa é o gênero épico. O que entrou nessa caixa do gênero épico? Eram os textos que iniciaram sendo feitos em versos, mas que contavam histórias. Mas que histórias? Os gregos, eles tinham as façanhas. Naquela época, e ainda o ser humano ainda eles eram conquistadores, eles lutavam, eles tinham batalhas. Então chegavam lá os autores e faziam versos épicos, faziam versos que contavam histórias, e os épicos têm características gerais, e nós vamos estudar detalhadamente depois. Os épicos têm características gerais de, por exemplo, exaltar a figura do herói, exaltar a nação. Ele narra histórias e fatos heróicos, beleza? Narra fatos heróicos de uma nação, de um povo, de um herói. Isso é características do épico. O indivíduo chegava lá na frente daquela população de gregos, lá da época do Aristóteles, e narrava histórias. Nós fomos até lá, nós conquistamos, em forma de versos. Vocês já sabem a diferença de verso, estrutura verso, e a estrutura em prosa. E aí a Fernanda Lopes disse muito bem, nota 10, Fernanda Lopes: Ilíada, Odisseia são clássicos épicos. O quadrinho, Odisseia em quadrinhos, esse quadrinhos que vocês viram, foi baseado em cima de um épico, né, tradicional, dentro da caixa do gênero épico, tá? Outro que é massa, é 10, né, nós vamos estudar mais adiante, o próprio Os Lusíadas, escrito pelo Camões, né? O Camões, Luís Vaz de Camões, escreveu Os Lusíadas. Lusíadas vem de luso, vem de português, os portugueses, que é um outro épico feito bem depois da época dos gregos, já, né, no classicismo português por Camões. Mas esse gênero épico, aqui é só uma introdução geral, ele tinha esse objetivo de contar histórias. Então entra numa narração, beleza? Entra numa narração. Então, narrar histórias por intermédio de versos, contando feitos heróicos, contando feitos, façanhas do herói, da nação, do povo, né? Então estava nessa caixa, ok? A segunda caixa era a caixa do gênero lírico. O gênero lírico também era feito em versos, mas de início o gênero lírico era feito no formato de música. Professor, então o épico são os poemas com heróis. O épico são poemas com heróis exaltando a nação e narrando uma história. Já vou falar do que é o gênero narrativo mais adiante, e depois, viu, Otávio, nós vamos estudar nas próximas aulas cada um desses gêneros de forma individual, tá? De forma mais detalhada. Então o gênero épico, de maneira geral, o gênero épico, ele era no início feito em versos, exaltava um herói, exaltava a nação, feitos de um povo, e contava história, certo? Então, dentro desse contar história, existe a figura do personagem, existe a figura do narrador, do espaço, do tempo, do enredo, contar história, que nós vamos ver mais detalhado adiante na próxima aula, ok? Tinha uma outra caixa, que era um outro gênero, que é o gênero lírico. Lírico recebeu esse nome porque os cantores naquela época utilizavam a lira, né? A lira, que era um instrumento musical, e cantavam ou declamavam poesia
declamavam textos do gênero lírico acompanhado dessa lira, desse instrumento musical. Então, este gênero lírico é uma caixa que ele colocou aquele texto subjetivo, texto individual, um texto sentimental, aquele texto que fala de sentimentos, que tem geralmente voltado aos sentimentos do eu. E esse eu, você já sabe muito bem, o eu lírico. O eu lírico, que é aquele eu que escreve a poesia, o gênero lírico, não necessariamente é o autor, é o poeta. Ou seja, o poeta pode estar feliz, pode estar alegre, e o poeta pode estar escrevendo sobre o tema tristeza. Ou o poeta ele pode estar triste e estar escrevendo sobre o tema alegria, certo? O texto lírico é a poesia, Denis Alpes, muito bom, é a poesia sentimental. Nós vamos ver que o gênero lírico, ele tem diversos tipos de poesia, certo? O importante é que o gênero lírico, e nós vamos falar do hibridismo agora, daqui a pouquinho. O gênero lírico, ele é subjetivo, o eu lírico, o eu poético, o eu poemático, o eu individual, e fala de sentimentos humanos, certo? Se o indivíduo começa lá no meio da poesia contar história, vai ser e mais enquadrado, se tem o herói, se tem a narração de história, vai se enquadrar mais no gênero épico e não no gênero lírico. Porque toda vez que você narra uma história, mesmo que seja em versos, você vai para o gênero épico, que nós vamos ver daqui a pouco. Denis, não se preocupe, Denis Alpes, a partir de amanhã, da próxima aula, que é quinta-feira, nós vamos ver cada um dos gêneros detalhados. Vamos lá, o gênero épico, a definição épico. Épico, gênero épico, nós já vimos, é um gênero épico, é um gênero que era originalmente escrito em versos, mas contava histórias, então saía contando a história, feitos heróicos, feitos de herói e de nação e de povo. Tinha o objetivo de exaltar o povo, certo? E aquelas façanhas. Esse é o gênero épico. O gênero lírico, não. O gênero lírico, esse nome vem de lira. O gênero lírico era acompanhado pela lira, né, um instrumento musical, no início, depois deixou de ser acompanhado. O gênero lírico é a poesia sentimental, a poesia de sentimento propriamente dita, a poesia subjetiva, é aquela que o eu lírico, lembram daquele extrato do poema do Fernando Pessoa? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ou seja, o eu lírico, o gênero lírico é aquela poesia subjetiva. Vocês estão escutando uns barulhos ao fundo? Deve estar escutando porque o vizinho aqui está fazendo a mudança hoje. Não se preocupe, a mudança está ocorrendo ali do lado de fora, não se assustem. Então o gênero lírico é poesia subjetiva, é poesia individual, é sentimentos. Então é algo que o indivíduo está sentindo ou não. Ele pode pegar o sentimento da coletividade, da humanidade e colocar naquele poema, certo? Gênero lírico é expressão de sentimentos. E dentro do gênero lírico nós vamos ver que nós vamos estudar mais detalhadamente, tem inúmeras divisões. Existem os sonetos, existe a própria ode, existem os haikais, existem divisões do gênero lírico que são divisões de poesia, de formas como eu escrevo a poesia, ok? Isso nós vamos estudar nas próximas aulas. E o terceiro daquela grande divisão que o Aristóteles fez foi o gênero dramático. Professor, o que é dramático? A palavra drama, a etimologia significa ação. Então, o gênero dramático, ele é feito para o teatro, para o cinema, para encenar propriamente dito. Então, quando vocês pegarem um texto, e o texto tem pouca, não tem o narrador, o texto coloca assim, um exemplo, 3 pessoas entram em cena, né? E aí começa lá, João, 2 pontos,
Maria, dois pontos, Fábio, dois pontos, e depois tem o que cada personagem fala, certo? Esse é o gênero dramático. Ou seja, no gênero dramático, drama é feito, para a época do Aristóteles, era feito para peças de teatro, era feito para encenação. Existem as chamadas rubricas, as chamadas, os toques, o ponto que o autor entra em cena. Por exemplo, entra o personagem entra nervoso em cena, e aí tem ali a fala do personagem. Agora outro personagem entra e senta na poltrona, e aí tem a fala do personagem. Esse gênero dramático, ele era dividido em comédia, tragédia, tragicomédia, mas nós vamos ver adiante também. Então, dentro dessas três grandes caixas, né, o Aristóteles fez essa divisão. O gênero épico, que era originalmente feito em versos, contava a história da nação, do povo, do herói. O gênero lírico, que era aquela poesia mais subjetiva, o sentimento individual do eu lírico. E o gênero dramático, que era feito para peças de teatro. Posteriormente, numa divisão moderna, surgiu o gênero narrativo. O gênero narrativo, pessoal, ele é explicado junto com o gênero épico. Por quê? Porque é a continuação do gênero narrativo, ok? Então, o gênero narrativo são todos os outros gêneros que contam histórias. Vou dar exemplo para vocês, que são modernos, né? Romance, conto, crônica, e nós temos esses contos pequenos que o autor faz, as novelas, que são textos mais longos. Nós temos o romance, que seria, entre aspas, o contão, né? E nós vamos ver com mais detalhe. Então, quais são as divisões atuais? O gênero narrativo, o gênero épico. O gênero épico lá no início era geralmente feito em versos, ok? O gênero narrativo, que será explicado para você junto com o gênero épico. O gênero narrativo, ele é mais moderno, contemporâneo. Ele geralmente é escrito em prosa. Então, quando você faz um conto, quando você faz um romance, quando você faz uma novela, quando você faz uma crônica, você escreve em prosa, você está narrando algo, você está contando uma história, certo? Esse gênero narrativo / épico, o gênero narrativo, ele tem aquela processo mnemônico, pente, né? Então, pente, vamos lá, pente. Personagem, eu já te respondo, Otávio. Personagem, enredo, certo? O N, narrador, tempo e espaço. Então, no gênero narrativo, e eu já estou atrasado para a reunião lá, no gênero narrativo, nós temos personagens, nós temos um enredo, uma história, um início, um meio, um fim. Nós temos um narrador, que pode ser primeira, terceira pessoa, outra pessoa conta a história. Nós temos o tempo que ocorre, que pode ser o tempo cronológico, o tempo psicológico. Existe o espaço, certo? Beleza? Então, olha só, essa novela que você está pensando é a novela que passa na televisão, Otávio, que é do gênero dramático, é chamada assim novela. A novela que nós falamos no gênero narrativo é um outro tipo de novela que vocês vão aprender no gênero narrativo, ok? Beleza? Nós vamos falar, Otávio, Boésio, depois, na próxima aula, que nós vamos abordar o gênero épico narrativo. Processo mnemônico. Quando você usa o pente, na aula de quinta-feira eu te respondo. Beleza? Pessoal, eu vou ter que encerrar esta aula aqui. Ela era apenas introdutória.
que são 11 horas, eu tenho que entrar por uma audioconferência lá do Colégio Militar. Daqui a pouco estão ligando para o meu celular. Coloquem as dúvidas de vocês aí dessa explicação geral. Não se assustem, quinta-feira, 10 horas da manhã, nós retornamos para explicar o gênero épico. Página 50 do livro didático de vocês. Grande abraço a todos vocês, espero que a aula tenha sido útil. Bom almoço para vocês, Amanda, Otávio, obrigado pela pergunta. Interessante, Otávio, repete essa pergunta na quinta-feira, certo? Se cuidem-se vocês, álcool, gel nas mãos. Se sair, não é vergonha usar a máscara. Boa quarentena para vocês também. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, estamos aí. E até a aula de quinta, 10 horas da manhã. Conto com vocês. Fiquem com Deus. Até quinta.